Bem-vindo ao Econopragmatic, seu canal de economia de uma maneira pragmática. O Rally do Ibovespa em 2025. Hoje vamos falar sobre o Rally do Ibovespa em 2025 e por que esse movimento tem surpreendido tantos analistas e investidores. Antes de começar, um aviso importante: este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui apresentado tem caráter exclusivamente educativo e analítico. Toda decisão de investimento deve ser feita com base na sua própria análise ou com o auxílio de um profissional qualificado. Dito isso, vamos entender por que a alta do Ibovespa chama tanta atenção, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Por que a alta do Ibovespa é surpreendente? Para entender por que essa valorização é inesperada, precisamos analisar alguns fatores estruturais da economia brasileira. Dívida pública elevada. O primeiro ponto é a dívida pública, que vem crescendo acima do esperado no Brasil. Isso é preocupante porque faz com que os credores passem a duvidar da capacidade do país de honrar seus compromissos. Como consequência, eles exigem juros mais altos para continuar financiando o governo, o que pressiona toda a economia. Déficit público. Outro aspecto importante é o déficit público, que ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada. Se um país tem dívida alta, mas apresenta superávit, existe margem para pagar essa dívida ao longo do tempo. Já com déficit, além de não conseguir reduzir o endividamento, o governo precisa contrair ainda mais dívida. Além disso, quando o governo arrecada impostos, ele retira dinheiro da economia. Quando gasta, ele injeta recursos. Se há déficit, o governo injeta mais dinheiro do que retira, estimulando a demanda, o que gera pressão inflacionária. Mais inflação significa que o Banco Central precisa manter os juros elevados por mais tempo para controlar os preços. Juros elevados afetam negativamente o mercado de ações de várias formas. Empresas mais endividadas passam a destinar mais recursos ao pagamento de juros e menos aos dividendos, reduzindo a lucratividade. O crédito fica mais caro, fazendo com que as empresas invistam menos em expansão e crescimento. O consumo da população é desestimulado, o que impacta negativamente o faturamento das empresas. O investidor compara: se o governo paga algo próximo de 15% ao ano na renda fixa, muitas vezes a bolsa parece menos atrativa. Em teoria, tudo isso deveria prejudicar fortemente o mercado acionário. Então por que o Ibovespa subiu tanto? Apesar desse cenário adverso, o Ibovespa acumulava, até o dia 12 de dezembro de 2025, uma alta próxima de 30%, e no dia 4 de dezembro atingiu seu recorde histórico, ultrapassando os 164 mil pontos. Em 2025, o fluxo de investidores estrangeiros reverteu o cenário negativo de 2024 e se tornou o maior dos últimos 5 anos na Bolsa Brasileira. Essa entrada de capital provoca um efeito direto de alta nos preços das ações, que por sua vez gera o chamado efeito manada. Muitos investidores, mesmo cientes dos fundamentos fracos, observam a bolsa subindo e decidem comprar para não ficar de fora, alimentando ainda mais a valorização. Esse movimento cria uma espiral. A bolsa sobe, mais pessoas compram, até os investidores mais céticos passam a repatriar recursos ou abandonar posições defensivas para entrar na renda variável. Por que o dinheiro estrangeiro veio para o Brasil? Esse fluxo não acontece apenas no Brasil, mas é um fenômeno global. O novo governo americano sinalizou o desejo de desvalorizar o dólar para reduzir o déficit da balança comercial, estimulando exportações e favorecendo a indústria. Esse movimento foi especialmente forte em mercados emergentes, que são menores e mais sensíveis à entrada de capital. Para termos uma ideia, item bolsa chilena, alta de cerca de 55% no ano. Item bolsa colombiana, aproximadamente 50%. Item bolsa peruana, cerca de 39%. Item bolsa mexicana, em torno de 25%. Até bolsas maiores e que estavam estagnadas, como o FTSE 100 de Londres e o Nikkei 225 de Tóquio, passaram a registrar altas expressivas. O risco do dólar milkshake. O grande risco de depender tanto do capital estrangeiro é o que o CEO da Santiago Capital, Brent Johnson, chama de teoria do dólar milkshake. O tema é um pouco técnico, mas pode ser explicado de forma simples. Quando o governo americano precisa de dinheiro emprestado, ele emite um título público, comprometendo-se a pagar um determinado valor em uma data futura. Em seguida, esse título é leiloado no mercado de capitais. A diferença entre o valor que será pago no vencimento, valor de face,
e o preço pelo qual o título é vendido representa os juros. Por exemplo, o governo americano emite um título com valor de face de $100 a ser pago em um ano, mas o vende hoje por $95. Nesse caso, o juro do título é de 5% ao ano. O valor de mercado do título é $95, enquanto o valor de face permanece em $100. Agora, imagine que o comprador precise vender esse título no dia seguinte e consiga vendê-lo por $97. Isso significa que o valor de mercado do título subiu para $97, enquanto o valor de face continua sendo $100. A diferença entre eles cai para 3%, ou seja, os juros efetivos diminuíram. Por outro lado, se o novo comprador precisar vender o título e só conseguir $94, o valor de mercado cai, o valor de face permanece o mesmo e a diferença entre eles sobe para 6%. Ou seja, os juros aumentaram. O ponto central é entender que quando o preço do título sobe, os juros caem. Quando o preço do título cai, os juros sobem. Sabendo disso, fica mais fácil compreender o papel da Reserva Federal, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Quando a Fed quer reduzir os juros, ela vai ao mercado e compra títulos, aumentando a demanda, valorizando os preços e reduzindo os juros. Quando quer elevar os juros, faz o movimento oposto, vende títulos que possui, aumenta a oferta, desvaloriza os preços e eleva os juros. Além disso, bancos, seguradoras e outras instituições financeiras são obrigados a manter uma quantidade mínima de reservas, que podem ser mantidas em dinheiro ou em títulos. Quando essas reservas estão em títulos, elas precisam ser contabilizadas pelo valor de mercado, e não pelo valor de face, já que podem precisar ser vendidas a qualquer momento. Imagine um banco que possua $100 em títulos como reserva. Se a Reserva Federal decide reduzir os juros em 2%, esses títulos se valorizam e passam a valer $102. Isso cria uma folga no balanço do banco, permitindo novos investimentos. No cenário inverso, se a Fed decide aumentar os juros, os títulos se desvalorizam. Assim, as reservas desse banco passam a valer apenas $98, fazendo com que ele deixe de cumprir o mínimo exigido. Para corrigir isso, o banco é obrigado a vender ativos e recompor suas reservas. Como os Estados Unidos possuem o maior mercado financeiro do mundo, quando a Reserva Federal sobe os juros, ela força seus bancos a venderem ativos e ajustarem seus balanços. Na prática, isso funciona como um grande canudo, sugando liquidez e capital do resto do mundo, exatamente a essência da teoria do dólar milkshake. A grande questão é: sem a névoa do capital estrangeiro, qual seria o impacto real dos problemas fiscais brasileiros sobre a Bolsa? E por quanto tempo esse fluxo internacional vai continuar? Não temos respostas definitivas para essas perguntas. Mas entender o que está acontecendo é fundamental para tomar decisões mais conscientes. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também se interessa por economia e investimentos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.